Glória a Deus, aleluias, graça e a paz do Senhor, bom dia, povo de Deus. Estou aqui mais essa manhã abençoada, manhã de terça-feira, se eu não me engano, tá, gente? Os dias estão passando desembolados assim, ó, não estou nem guardando mais as datas, não, mas se eu não me engano, hoje é dia 25 de julho. Né? Eu tô regozijante. Eu nem dormi essa noite, para ser sincero para vocês. Eu nem dormi. Tô muito feliz com Deus. Ontem eu tive no monte. Tem um culto no monte. Aqui na minha cidade, aqui em Vila Velha. Tem vários montes aqui, né? Tem vários locais aqui que são montes de oração. E tem um específico que eu frequento. Né? Eu frequentava um outro que era tremendas coisas assim que Deus operava naquele lugar, mas em 2010 foram achados 3 corpos de jovens enterrados com a mão para fora. Aí eu e meu esposo a gente parou de frequentar, porque a gente subia com as crianças, né? E era assim, surreal as coisas que aconteciam naquele lugar. É o sobrenatural que acontecia. Era muito bom, era um monte que eu gostava muito de frequentar, mas devido a esse ocorrido eu parei de frequentar e frequento um outro agora, que é um lugar. O outro monte que eu ia, a gente levava 40 minutos só subindo. Era monte mesmo. Não ia nem carro, tinha que subir a pé mesmo. Mas esse monte que eu frequento hoje é mais chamado de outeiro, né? Um outeiro como é que eu posso dizer? São montes menores, mais baixos, né? Mas a bênção também. E fazia bastante tempo que eu não ia no monte. Eu acho que desde outubro que eu não ia no monte. E eu fui ontem, tem um culto, né? Eu já até falei aqui em outros vídeos meus, tem um culto nesse monte que eu frequento agora. Tem vários cultos, vários pastores fazem culto lá, mas tem um pastor especificamente que eu amo muito em Cristo Jesus, ele é a esposa dele, irmã Jerusa, o ser humano do bem. Gente, surreal aquela irmã, caridosa, sabe? Ela acolhe a gente assim, tão maravilhoso, é impossível não dar um abraço naquela irmã. E é tão recíproco que quando eu chego, ela fala, eu gosto tanto de você, eu falo com ela, eu também gosto demais da senhora. Porque geralmente a gente está acostumado a ver a esposa de pastor dentro das igrejas, né? Toda no terno, toda no salto, né? E ela não, você chega lá no monte, ela vem até você, ela te oferece água, ela fica ali servindo a gente, sabe? E esse culto no monte fica assim, para quem tá me vendo aqui que conhece, sabe, né? Cadeiras, as pessoas chegam e sentam. Então, assim, e o pastor Edson é homem de Deus, verdadeiramente, sabe? Faz a obra de Deus por amor, não é por interesse, não é por dinheiro, né? Verdadeiramente é um homem temente a Deus, usado por Deus, que eu tenho muito respeito e amor por ele e pela esposa dele, irmã Jerusa, né? Já é um casal já com uma certa idade, né? E são pessoas que surreais, amo. E ontem eu fui e me recepcionaram calorosamente e o culto foi uma bênção, assim, e fui renovada, assim, Deus me renovou espiritualmente e eu vim para casa muito feliz, eu estou muito feliz com Deus. A palavra que Deus ministrou no meu coração, para mim estar compartilhando aqui com os irmãos, inclusive essa palavra foi a palavra que Deus me deu ontem também no monte, e eu vou estar compartilhando aqui, porque são palavras de alerta, né? A maioria das palavras que eu tenho trago aqui, eu gravo vídeos
com os temas que o Senhor ministra no meu coração para me gravar. E eu tenho certeza que quando eu gravo algum tema aqui é porque tem alguém que precisa de ouvir da parte do Senhor. Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, porque eu não iria perder meu tempo. Agora é 8 horas da manhã, eu tenho tantas coisas para fazer, mas o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para mim estar gravando, e é por isso que eu vou estar trazendo essa palavra aqui. E eu não vou mais tardar não, já vou direto para a palavra. Aliás, eu vou trazer duas passagens bíblicas, uma é em concordância com a outra, que se encontra... Nossa, glória a Deus. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Quase que eu me engasguei aqui. Eu respirei e foi saliva e respiração junto, quase que igual quando a gente tá se afogando com água. Eu tive essa sensação agora. Misericórdia. Meu Deus. Irmãos, mas a palavra é mistério. É mistério. É porque Deus vai falar com alguém aí, e o inimigo não quer que eu fale. Mas eu vou falar em nome de Jesus. Vamos lá. Para a glória de Deus Pai. Se encontra... porque eu tinha abrido aqui, mas a primeira palavra que eu vou trazer se encontra em Provérbios no seu capítulo 22, Provérbios 22, versículo 14. Provérbios 22, 14, que está escrito assim: cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem Deus se irá, cairá nela. E a segunda palavra que eu vou trazer aqui, que é concordância com a primeira, e que também o autor é o mesmo, que é Salomão, se encontra agora no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 7, Eclesiastes, capítulo 7, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo o coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Amém, igreja? Esta palavra em Provérbios, primeiro eu quero esclarecer, porque às vezes a gente traz alguma passagem bíblica. Certa feita eu fui pregar numa igreja, aí eu fui pregar sobre 1 Coríntios, capítulo 7, que fala sobre instruções sobre casamento. E quando eu terminei de pregar, uma amada irmã chegou para mim. E eu tava pregando, ela tava na frente, assim, na fileira da frente. Ela ficava olhando para mim. E quando eu terminei de pregar, ela chegou perto de mim. Ela era uma dirigente de círculo de oração. Ela virou para mim e falou assim: irmã, eu não concordo com muitas coisas das quais você pregou aí, não. Eu falei assim: irmã, não posso fazer nada. Eu trouxe a palavra que Deus me deu. Ela, por quê? Eu só guardo na tábua do meu coração palavras que Jesus falou. E essa palavra que você trouxe aí não foi Jesus. Foi o apóstolo Paulo. Isso aí foi o homem falando, não foi Jesus falando. Aí eu te pergunto, quem era o apóstolo Paulo? Se não um homem segundo o coração de Deus. Ele era Saulo, perseguidor. A partir do momento que ele teve um encontro com Deus, com Jesus, no caminho, né? Onde abundava o sanguinarismo na vida de Saulo, onde abundava o homem perseguidor, o homem sanguinário, matador, passou a superabundar a graça de Deus. Os conselhos que Paulo dava
as igrejas as quais ele abria, porque Paulo, ele abriu uma igreja em determinada cidade, ali ele formava pessoas para ficar à frente, ele liderando, e viajava para outras cidades para abrir mais igrejas. Só que da onde Paulo estava, ele se comunicava com aquelas primeiras igrejas que ele já tinha aberto através de cartas. E nessas cartas, quando a gente fala primeira Coríntios, 2 Coríntios, que significa primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Paulo escrevia carta, eles escrevia para Paulo reclamando das coisas, o que estava acontecendo lá na igreja, e Paulo escrevia carta de volta para eles, instruindo, orientando, e aí Paulo instruía e orientava eles da boca dele mesmo. Um homem que outrora era perseguidor, era sanguinário, matava. Ele tinha inspiração para aconselhar alguém? Dele mesmo? Não tinha. Os conselhos que o apóstolo Paulo dava vinham do alto, vinham da boca de Deus, vinha de Jesus Cristo. Paulo, ele era instrumento do Senhor na terra, assim como eu sou, como os demais irmãos que estão me assistindo através desse vídeo também. E essa passagem que eu trouxe aqui, Provérbios, eu trouxe duas passagens, né? A primeira se encontra em Provérbios e a segunda se encontra em Eclesiastes. São 2 livros escritos por Salomão. E quem é Salomão? Salomão é o filho de Davi. Mas não estou falando por ele ser filho de Davi. Deus falou com Salomão assim, Salomão, pede o que você quiser. O que você quiser eu te darei. O que você quiser, Salomão. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Então não tem como eu ler uma palavra dessa e não crer que essas palavras foram inspiradas. Não tem como não acreditar que não foi inspirado por Deus. Não tem como. Porque Deus falou com ele que ele podia pedir o que ele quisesse. Então eu creio sim que essas palavras aqui que eu acabei de ler são palavras inspiradas por Deus a Salomão. E aqui em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 14, o Senhor está falando assim, através de Salomão, escrevendo aqui, Salomão escreve assim, Lube, se comporta. Perdão, irmãos. Tenho 4 peludinhos de pata aqui dentro de casa. Quando vocês escutar latindo assim, é eles. Luca, vai deitar. Vai deitar, mamãe tá mandando. Vai. Respeita. Salomão, ele escreve aqui, é profundo isso que Salomão fala. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Para começar, eu quero dizer que essa palavra aqui não é palavra para homem ímpio, e sim para crente, para servos do Senhor. Isso aqui é palavra para servos do Senhor, para a igreja, não é para ímpio. Porque o ímpio vive no lamaçal do pecado, na orgia, então o ímpio para ele nada é estranho, né? Ele se deitar com a esposa e se deitar com várias outras, para ele isso é normal. Mas para o servo do Senhor, para o homem que nasceu de novo, que desceu as águas, né? E confessou que só o Senhor é Deus, é para este homem que essa palavra está falando aqui, né? O que é a mulher estranha? Mulher estranha é qualquer mulher que não seja sua esposa. Qualquer mulher
que não é a sua esposa, ela já é a mulher estranha. E ela é cova profunda. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem Deus se irá, cairá nelas. E tem crente caindo? Os montes, né? Essa palavra traz uma reflexão pra gente. Porque o que tem de líder religioso e não líderes, homens, obreiros, conhecedores da palavra de Deus, nascidos de novo da água e do Espírito, que estão caindo na boca das mulheres estranhas, não são poucos, são muitos. E o que essa palavra vem dizendo aqui para nós, nessa manhã? Que é aquele contra quem Deus se irá. Então eu posso entender que muitos homens que se dizem ser homens de Deus, que se dizem ser crentes, que estão caindo na boca das mulheres estranhas, estão caindo porque já estão debaixo da ira de Deus. Estão caindo, e se Deus se irou, tem motivo para Deus ter se irado. É porque estava com engano. Estava com engano com a esposa, estava com engano na obra de Deus. Estava sendo lobo disfarçado de ovelha. Lobo disfarçado de ovelha. Porque tem homens que dentro da igreja ele é uma benção. Em cima do púlpito, meu Deus, o fogo cai. Mas no casamento ele é uma negação. Não é um bom esposo, é agressivo, é ignorante com a esposa, com os filhos, não é o provedor do pão de cada dia. E a palavra de Deus diz, né, que o homem cristão tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser o provedor do pão de cada dia. A mulher, ela é a adjuntora. A palavra de Deus diz que Deus olhou e viu que não era bom para o homem estar só. E fez Adão entrar no sono profundo, tirou um osso da costela dele, cerrou a carne no lugar do osso, levou o osso, Deus levou, Deus não fez ele no local. Deus levou o osso e fez a mulher e trouxe e deu para ele. Colocou diante dele. Como adjuntora. A palavra adjuntora significa auxiliar, ajudadora. O papel da mulher na vida do homem, ela é ser auxiliar, ajudadora. Ombro a ombro. Tanto é que Deus não tirou osso da sola do pé do homem. Deus não tirou osso das costas para a mulher andar atrás, nem tirou osso da sola do pé para o homem ficar pisando. Quando eu me casei com meu marido, agora antes de casar, o Senhor falou, estou eu unindo para que vocês andem ombro a ombro, um do lado do outro. É um ajudando o outro. Um ajudando o outro. O papel da mulher na vida do homem é ajudar. Só que o que tem acontecido, né, hoje na nossa sociedade, é que a maioria das mulheres que tem sustentado a casa, né? As mulheres têm que ser pai, mãe, prover o pão de cada dia, né? Cuidar de casa, educar, ensinar o filho a ser higiênico, ensinar o filho a ser educado, né? São mulheres, como é que eu posso dizer? Viúvas de marido vivo. E muitas vezes esse marido vivo é o pregador da igreja. Muitas vezes esse marido vivo, né? Às vezes tem muitas mulheres que o marido só tá
do lado dela fazendo figura. Do portão para fora, ele é o chefe de família. Dentro da igreja, ele é o homem de Deus, é o pregador, é o vaso, fala em línguas, pula em mistério, mas dentro de casa só a graça, né? E isso tudo causa ira a Deus. Porque, né, quando o homem e a mulher sabem o que tem que fazer e não faz, conhece as ordenanças do Senhor e não cumpre, causa ira em Deus. Causa ira em Deus. Conhece a palavra. Conhece as ordenanças do Senhor, mas não vive. Ou finge que vive. Vive de engano. Vive de engano. Mostra para a vizinhança como se fosse o marido perfeito. Para os irmãos da igreja nem se fala. Com as mulheres lá fora é super gentil. Abre porta de carro, dá lugar no ônibus. Se tiver uma mulher lá fora carregando peso, vai lá com maior gentileza e carrega o peso, às vezes, para a mulher, mas para a esposa não. A esposa maltrata, a esposa humilha, é ignorante com os filhos, maltrata os filhos dentro de casa, né? Não tem paciência, né? Não tem paciência com os filhos, não tem diálogo com os filhos, acha que é obrigação da esposa. Ah, isso aí você resolve. Ah, isso aí você se vira. A mulher vai reclamar dos filhos com ele, vai falar, fulano assim, assim, assado. Ah, isso aí você se vira aí, o que você resolveu tá resolvido. É isso? Só que a palavra de Deus, ela está dizendo aqui que cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem Deus se irá, cairá nelas. A palavra de Deus diz assim, que é impossível que não haja escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. E o que mais nós temos visto aí é escândalos, né? Escândalos de descoberta de homens pedófilos, crentes pedófilos, pastores adúlteros, crentes, homens crentes adúlteros que se relacionam com mulheres, que se relacionam com homossexuais, com prostitutas. Como eu já gravei um outro vídeo aqui, tem um podcast que a Bruna Surfistinha participou há pouco tempo atrás agora. Ela fala, né, que quando ela estava fazendo programa, muitos e muitos pastores chegavam lá com a Bíblia na mão, saía da igreja e ia procurar ela para ter programa com ela, e depois ainda queria pregar a palavra de Deus para ela, e aí ela falava assim, você não tem moral para falar de Deus comigo não. Terminava de fazer o programa com ela e queria pregar a palavra para ela, falando que ela tinha que largar aquela vida. A prostituta tinha que largar a vida. Isso, tinha que largar o quê? Você tá entendendo? A Bíblia diz que, né, pelo menos a meretriz tem paga pelo seu trabalho. Ezequiel 16. Pelo menos a meretriz tem paga pelo seu trabalho. Aí um pastor vai com a Bíblia na mão para dentro de uma boate, de um prostíbulo. Após sair de um culto, vai para dentro do prostíbulo, fazer programa com uma meretriz, e quando termina o programa quer pregar a Bíblia para ela. É muito sério isso. Isso são as mulheres estranhas.
E aí eles acham, minha esposa não sabe, os irmãos da igreja não sabem. Ei, deixa eu te falar um negócio. Quem precisa saber, sabe. Quem precisa ver, tá vendo. E dele você não esconde nada. Do Deus Todo-Poderoso, que tem os olhos como chama de fogo, que ele te esquadrilha como um raio-x. Os olhos dele chegam até as suas medulas. E ele diz que ainda que você se escondesse no mais profundo do abismo, lá ele te acharia. Ele tá te vendo. O Deus Todo-Poderoso está te vendo. E tem uma notícia para você. Isso aí que você tá fazendo é porque você já tá debaixo da ira dele. É porque a ira dele já tá sobre a sua vida, tá? Só para te alertar. É porque a ira de Deus já tá sobre a sua vida. Uma irmã da igreja começou a trabalhar num lugar no fórum aqui da cidade, especificamente. Estou falando porque já não trabalha mais há muito tempo. E aí ela me contou que lá tinha uma moça morena, muito bonita, do corpo muito bonito, cabelo cacheado muito bonito. E essa jovem desviada da igreja. E lá com elas também trabalhava como segurança um presbítero da igreja Maranata. Aí diz ela que aquela moça começou a falar que ia tentar aquele presbítero até ele cair. Eu vou tentar ele. Diz que ela dizia assim, diz que a moça falava assim, tem uma pombagira no meu corpo e eu vou tentar ele até ele cair. Eu não acho ele bonito, mas eu vou tentar ele até ele cair. E essa irmã me contando. E essa irmã sempre vinha me contar a mesma história. E aconteceu que, segundo essa irmã, ela falava assim com a moça, para com isso, não faz isso não. Ele é casado, ele tem família. Aí disse que a moça repetia sempre a mesma coisa. Que ela ia tentar ele até derrubar ele, que tinha uma pombagira nela, que ela ia tentar ele até derrubar, que ela não achava ele bonito, mas que ela ia derrubar ele. E essa irmã, olha como que o inimigo foi seduzindo essa irmã. Porque, a princípio, ela defendia o tal do irmão. Defendia ele, que a moça não podia fazer isso com ele. Só que daqui a pouco ela começou a ficar seduzida. Um dia ela chegou para mim e falou assim, eu tava triste lá no serviço, sentado. Aí o irmão lá, que ele é de outra denominação, mas aí ele foi lá, sentou lá perto de mim, segurando a minha mão e falou para mim não ficar assim e tal. E ela começou a sentir ciúme. Ó, a irmã que tava me contando, casada, presta atenção, gente, casada, começou a sentir ciúme da menina, que a menina tava falando que ia derrubar o irmão, que o irmão também era casado. Enfim. A menina insistiu, até que um dia ela tava saindo do serviço e ele também tava trocando de escala com outro segurança que ia render ele. Aí ela aproveitou e pediu carona a ele. E nisso que ela pediu a carona a ele, ele não se aguentou e ela seduziu ele e ele foi para um motel com ela, com essa moça. E segundo essa irmã da igreja me contando, que a moça contou para ela que ela ainda estava
sentada em cima desse cidadão, e ele, todo orgulhoso do ato que tinha acabado de cometer, perguntou a ela se ela tinha gostado. Aí ela falou que sim, e ele virou para ela e falou assim: a Bíblia diz que nós temos que sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Mas esse diabo que estava no seu corpo aí é muito forte, eu não consegui resistir a ele não. E aí tá. A moça foi e contou para a irmãzinha da igreja, a irmãzinha da igreja veio e me contou. E aí, mas a irmãzinha da igreja veio me contar assim, toda nervosa, toda revoltada, né? Por que essas coisas acontecem, né? A gente fica ali certinho na igreja, andando certinho. Ela tava tão envolvida também já, que ela sentiu ciúme da menina ter ficado com ele. Porque a gente fica levando a vida certinha ali na igreja, você vê. E esse irmão, ele falava com ela que não podia, né? Porque na falta do pastor, ele que dirigia o culto, e agora ele foi e caiu com a menina. Ou seja, aí eu virei para ela e falei assim: irmã, exatamente foi essa brecha que o inimigo achou nele. Porque se desde o primeiro momento ele tivesse repreendido ela em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, para de me perturbar, eu sou um servo do Senhor, eu sou um homem casado. Mas não, diz que todas as vezes que a menina tentava ele falava assim: não, eu não posso, você tá doida? Eu sou como um segundo pastor lá na minha igreja, na falta do pastor, eu que dirijo os cultos, eu que estou à frente da igreja. Ele sempre deixava o inimigo entender que ele queria. Quando ele falava eu não posso, ele em momento nenhum, ele rejeitou o inimigo. Ele resistiu o inimigo. Porque quando a palavra de Deus fala sujeitai-vos a Deus e resistiu o diabo, em momento nenhum ele resistiu. Todas as vezes que ele era tentado, ele falava com a menina o quê? Eu não posso. Aí o inimigo fez o quê? Só insistiu mais um pouquinho. E ele teve a coragem de falar com a moça. A palavra de Deus diz, sujeitais a Deus e resistir o diabo, mas esse diabo que estava no seu corpo aí era muito forte, eu não consegui resistir ele. Foi essas as palavras que esse irmão presbítero da Maranata falou para essa moça. Então, é isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes, né, cai porque já está debaixo da ira de Deus. Porque cargo de igreja para Deus não significa nada. Você dizer que você é um pastor, que você é um presbítero, que você é um reverendo, que você é um apóstolo, isso para Deus não significa nada. Jesus se colocava como o menor do reino dos céus. Ele falou com os discípulos que se ele não lavasse os pés dos discípulos, os discípulos não deixassem ele lavar os pés dele, eles não teriam parte com ele. Jesus não estava preocupado em ter nome de reverendo, de apóstolo, de tantos nomes aí que inventa, não, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em cumprir a vontade do Pai, né? E quando a Bíblia vem dizendo que cova profunda é a boca das mulheres estranhas, essa moça foi a mulher estranha na vida desse irmão. Assim como muitas mulheres são mulheres estranhas. Toda mulher que não é sua esposa, ela é a mulher estranha na sua vida. Porque apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala bem assim: bom seria que o homem não se casasse, que ficasse como eu. Mas se não pode conter-se, melhor é casar do que abrasar. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 9, ele vem falando o quê? Quando eles questionam ele sobre o divórcio,
Ah, porque Paulo deu a carta de divórcio, Jesus fala assim, mas não foi sempre assim. A vontade de meu pai é que o casamento seja vitalício, ou seja, único. Que cada homem tenha a sua mulher e que cada mulher tenha o seu marido. Mas Jesus falou com o povo lá, em Mateus capítulo 9, por causa da vossa ignorância é que foi permitido a carta do divórcio. Porque, outrora, se o homem, depois que ele casasse, se ele achar que a mulher era feia, se ele achar que a mulher era estéril, que não ia poder dar filho ele, motivos banais, ele devolvia ela para os pais. Ele repudiava ela e devolvia. Se ele achasse um defeito no corpo físico dela, ele repudiava e devolvia. Né? Aí Jesus, nessa mesma passagem do capítulo 9, Jesus fala bem assim, né? Que o homem que repudiar a tua esposa, não sendo por adultério, né? Que o homem que repudiar a esposa, ou seja, Jesus deixou ali bem claro que o repúdio agora só pode acontecer em caso de adultério. Só tem duas formas de um casal se separar, ou é viuvez ou em caso de adultério, se a parte ofendida não perdoar. Se a parte ofendida não perdoar. A palavra de Deus diz que em caso de adultério, que é o mesmo que prostituição, se a parte ofendida não perdoar, é melhor que se divorcie, porque o Senhor não nos chamou para servidão, mas sim nos chamou para paz. A parte ofendida pode recomeçar, pode se casar de novo com um crente. O que é um crente? Um servo do Senhor. Alguém que teme a Deus. Crente é quem teme a Deus, né? Então, a pessoa que é traída, a pessoa que é cometido adultério contra ela, Deus, Jesus Cristo, ele dá esse respaldo. Você pode recomeçar em Cristo Jesus com um crente, né? Essa passagem se encontra em Mateus capítulo 9, né? Agora, se perdoar, que permaneça junto e esqueça. E não fique jogando na cara do outro, não. E que quem cometeu adultério, que não torne no outro. Que confesse, se arrepende, deixe e não torne no outro. Marido de uma missionária, amiga minha, amiga irmã, sabe? Sabe aquelas irmã que é mais do que irmã? Eu tenho uma irmã que eu amo ela, assim, amo muito em Cristo Jesus, que ela é como se fosse, eu acho que mais do que se for de sangue, porque às vezes com o irmão de sangue você não tem tanta afinidade como você tem. Eu amo demais essa irmã. E certa feita, o marido dela chegou no meu salão com duas jovens, uma de 16 e uma de 17 anos. Trouxe os jovens para me fazer o cabelo delas. Aí e ele ficou pro lado de fora dentro do carro. Ele tava trabalhando de táxi. E aí ele falou que era passageiras dele. Perguntaram se ele conhecia um salão e ele trouxe elas aqui. Só que ele não foi embora. Ele ficou lá pro lado de fora dentro do táxi. Né? E aí aquelas duas jovens ali, as meninas muito bonitas, elas eram garotas de programa. Elas eram contratadas por um dono de um motel aqui na cidade. E elas falaram comigo que elas eram em 40, que elas ficavam em apartamentos na beira da praia e que o dono do motel dava dinheiro a elas para elas saírem, arrumar cabelo, comprar lingerie. Presta atenção! E o abençoado, ele era da igreja, junto com a esposa. Só que ela, mulher de Deus, usadíssima, missionária.
E ele lá dentro do carro, lá pro lado de fora. Aí eu comecei a conversar com as jovens ali. Uma fez luzes, a outra fez selagem e tal. E eu ali conversando com elas. Aí teve um momento que uma saiu, foi lá pra dentro do carro, ficou lá dentro do carro. E eu achando aquilo tudo muito estranho, eu muito incomodada com aquilo, sabe? Aí depois ela voltou com um sorriso no rosto e falou com a outra, tadinho dele, né? Ele é tão bonzinho. Aí eu não aguentei, não. Aí eu falei, vocês conhecem ele de onde? Ah, ele trabalha no ponto de táxi, lá perto do hotel onde que a gente fica. E ele que carrega a gente para baixo e para cima. Onde que a gente vai, ele nos leva, ele fica esperando a gente. Antes da gente vir para cá, nós passamos na loja de lingerie, ele até nos ajudou a escolher algumas lingeries. Olha, gente, eu não aguentei não quando eu vi isso. Eu falei, vocês sabiam que a esposa dele é missionária, é a mulher de Deus? Aí elas caíram na risada, as duas. Caíram na risada dentro do meu salão, na minha cara. Falei, ela é muito usada por Deus. Deus toma ela no profundo para expulsar demônios. É uma batalha. Eu falei assim, ela é mulher de Deus de verdade. Aí elas, não, mas não tem nada demais, não. Ele só é bonzinho mesmo com a gente. Leva a gente para todo lugar que a gente quer ir. Tipo assim, se ele era um taxista, não precisava dele ter ficado ali pro lado de fora do salão esperando. Assim, o cara a tarde inteira dentro do meu salão. Chegaram 1 hora da tarde, sai daqui quase 6 horas. E ele lá pro lado de fora dentro do táxi. Aí eu fiz o cabelo de uma primeira, ela foi lá pra dentro do táxi. Aí eu fiquei fazendo o cabelo da outra e ficava aquela movimentação estranha, né? Aí eu falei, não, eu preciso de passar isso pra amada irmã. Só que ele correu na frente e falou, levei duas passageiras pra missionária Neuza fazer o cabelo. Falou assim com ela. Aí eu liguei pra ela um dia de madrugada e falei com ela, eu preciso de falar com você, mas ele não pode estar por perto. Falei, do que se trata? Aí quando eu falei com ela falou, não, eu já tô sabendo, ele falou que levou 2 passageiras pra você e tal. Aí eu não entrei em detalhes com ela. Eu não entrei, porque eu sabia que ela gostava muito dele. Ela amava muito ele. E eu não entrei em detalhes. Só que o tempo passou, ela descobriu, né, outras coisas, telefonemas, ela recebia telefonemas. Porque eu tenho droga para ele, eu tenho juventude, eu sou nova, e telefonemas ela recebeu. E aí ela decidiu por não ficar mais com ele. E aí quando ela decidiu por não ficar mais com ele, ele veio atrás de mim. Não, porque você tem que convencer ela a voltar para mim, né? Porque no passado eu traí ela, mas ela me perdoou. E uma vez que ela me perdoou, agora eu dentro do supermercado e ele andando atrás de mim nos corredores, que ela tem que me perdoar, ela tem que ficar comigo porque eu já traí ela no passado e ela me perdoou. E na Bíblia não tá dizendo que quando perdoar não pode jogar na cara? Aí eu virei na cara dele, no corredor do supermercado, eu falei, você é infeliz? Além de que eu amo ela em Cristo Jesus, eu amo ela, minha amiga. Eu falei, a Bíblia também diz, vai e não peques mais. Eu falei assim, aí você traiu ela lá atrás, ela teve a hombridade de te perdoar, de continuar com você, porque ela já tinha respaldo bíblico lá atrás de ter chutado o balde, de não continuar mais com você. E aí você acha que ela tem que continuar com você caladinho, você continuar na palhaçada e você continuar na orgia. Falei, vigia, faça um favor pra mim, não me dirige mais a palavra não, porque você machucou ela, me machucou. Falei assim com ele. Aí ele virou e falou assim, mas isso não vai ficar assim não, ela tá achando que ela vai se livrar de mim com tons de ameaça. Com tons de ameaça. E você não conta pra ela que eu vim falar com você não, porque senão vai sobrar pra você. Ainda me ameaçou também. Mas eu não perdi tempo. Aí, né, ela teve que envolver até familiares dela no meio aí por causa dessas ameaças dele aí,
né? Porque eu fiquei com medo mesmo dele fazer maldade para ela. Eu entrei em contato com uma sobrinha dela, que era cliente minha também. Falei, eu tô com medo, se vir acontecer alguma coisa com ela e eu não tiver alertado ninguém, então ela tá passando por isso, por isso, por isso. Enfim, hoje em dia, graças a Deus, né? Ele foi viver a vida dele e ela tá vivendo a vida dela. Mas enfim, gente, né? Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem Deus se irá, cairá nelas. E tem muitos homens que Deus vai permitir cair na boca das mulheres estranhas, porque está sendo pedra de tropeço na vida das suas esposas. O que é uma pedra de tropeço? É isso tudo que eu já narrei aqui. É um homem que ele só tá dentro de casa como figurante. Ele só tá na vida daquela mulher como figurante, porque ele não merece ser honrado como marido, ele não é digno da família que ele tem, ele não é digno dos filhos que Deus deu ele não é digno da esposa que ele tem, porque ele não tem cumprido o seu papel segundo a palavra de Deus. Não tem. Não tem honrado a esposa, não tem provido o pão de cada dia, né? Não tem corrido atrás, não tem se esforçado. Ah, mas está desempregado, né? Mas Deus quer ver esforço, né? Não tem honrado a esposa, não tem sido um pai presente, né? Quando a esposa pede para ele conversar e aconselhar os filhos, ele já vai com um tom de ameaça. Os filhos têm medo dele, não respeitam, né? Filho não tem que ter medo de pai e mãe, filho tem que ter respeito por pai e mãe. Respeito, medo não. Porque da mesma forma que a Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai e mãe para que os dias se prolonguem na terra, a Bíblia também diz que os pais não devem causar ira nos filhos, né? E muitos pais causam ira nos filhos quando os filhos vê ele batendo na mãe, né? E quantos crentes aí batem nas mulheres, hein? Não são poucos. Tem mulheres, tem irmãs que ficam escondendo manchas, que ficam se vestindo bem tampada para ninguém ver as marcas, né? As marcas de roxo pro corpo afora, que são agredidas, que se ele não gostar da comida que ela fez, é motivo para ele bater, né? Que se ela não fizer aquilo que ele quer, é motivo para ele bater. Se ela não ceder sexualmente, ele toma força, ele violenta, ele defrauda. Defrauda. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele fala, não vos defraudeis sem consentimento mútuo. Né? O homem que nada na mulher tá bom para ele. Ele olha para a esposa, ele só vê defeito na esposa, porque ele está acostumado a ficar olhando, né, as retaguardas das mulheres lá na rua. Ele está acostumado, às vezes, ouvindo do serviço de ônibus ou no ambiente de trabalho que ele trabalha. Ele está acostumado, né, porque no ambiente de trabalho ele não trabalha só com serva do Senhor, com vestes adequadas, não, ele trabalha com mulheres que usam calça colada, mostrando as curvas do corpo, blusa decotada, mostrando o colo aqui dos seios, né? Então, ele vive, né? Ele vive duas vidas paralelas, né? Só que a palavra de Deus fala, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, né? Não interessa onde que nós estivermos, se é no nosso ambiente de trabalho, se é ambiente de escola, não interessa, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, independente de onde que nós estivermos, né? Nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo. Quem é servo do Senhor de verdade, só de você olhar de longe, você vai ali lá vai uma mulher de Deus, ali lá vai um servo do Senhor, um homem de Deus.
pelo comportamento, pelo modo de se comportar, pelo modo de falar, pelo modo de olhar. Servo do Senhor, homem casado, homem servo do Senhor, não fica de olho nas pernas, nas nádegas, nos seios de mulheres na rua. Servo do Senhor não cumprimenta outra mulher que não seja sua esposa. Nenhum homem servo do Senhor pode cumprimentar outra mulher se abraçando, porque ele vai ter contato carnal com essa outra mulher. Homem casado, servo do Senhor, no máximo com um aperto de mão. Não é se abraçando, não. Até dentro da igreja, quando você vai passar uma revelação, você não pode tocar numa irmã. Chame uma outra irmã para tocar nela. Mande a outra irmã, se é para tocar no lado do coração, se é para tocar na barriga daquela irmã que Deus está te mostrando a enfermidade. Chame uma irmã para tocar. Chame sua esposa para tocar. Você só ora. Homem casado, servo do Senhor, não fica tocando em outras mulheres, não fica abraçando. Eu fiz parte de uma igreja que eu fui obrigado a chegar para o pastor e falar: pastor, corrija o irmão fulano de tal. Porque tinha um irmão, um obreiro, que ele ficava na porta da igreja, em pé. E a esposa dele, você olhava para ele, a esposa dele, assim, não batia, que ela era autona e gordona. E ele era todo magrinho, assim. Só que ele tinha um comportamento terrível. A gente chegava na porta da igreja e dava para o Senhor ele pegava a mão da gente, puxava a gente pro lado dele e abraçava a gente assim, que os peitos da gente ficavam espremidos no peito, aqui, no tórax dele. Sempre ele fazia isso. Aí um dia eu cheguei pro pastor e falei: pastor, só chama a atenção do irmão fulano, ele é um homem casado, a gente também é, e ele se comporta assim, todas as vezes que a gente dá a paz do Senhor ele puxa a gente, ele pega na mão da gente e puxa a gente pro lado dele, e dá esse abraço assim, que os peitos da gente ficam espremidos Aí o pastor chamou a atenção dele, ele não gostou, saiu até da igreja. Se sentiu ofendido, que ele não fazia isso de malícia, que ele era ele é uma pessoa carismática, né? Mas que tinha irmãs ali confundindo o comportamento dele. E aí saiu da igreja. Entendeu? Porque é assim, quando a pessoa é desmascarada, né? Em vez dela confessar, se arrepender e deixar, ela prefere se afastar e ainda colocar a culpa nos outros ainda. Ah, o pastor é culpado, ou os irmãos da igreja que me atiraram para fora. Ele nunca tem culpa. Né? Então, esta palavra serve de alerta, porque essa palavra, Salomão escreveu essa palavra, ele não escreveu para homens ímpios, não. Ele não escreveu para homens, para os gentios, para os ímpios que não conhecem a verdade. Esta palavra ela é específica para crente. Para crente. Né? Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Esse negócio, né? Às vezes, tem mulheres que às vezes, mulheres ímpias. Aí, porque o servo do Senhor é quietinho, é calado, aí quando elas estão com problema no casamento delas, elas sempre se aproximam daquele homem no ambiente de trabalho. Começa pedindo oração, daqui a pouco começa desabafando. Na verdade, elas já estão sendo um laço. E muitas vezes o cidadão não vigia, né? Em 2018, quando aconteceu a situação no meu casamento, foi assim que começou. Meu marido começou a chegar em casa e falar: ah, sua sobrinha tá trabalhando lá na empresa. Ah, sua sobrinha todo dia na hora do almoço, eu tô lá no pátio sentada ouvindo louvor com a Bíblia lá, ela chega fumando cigarro e fica falando umas coisas que não tem nada a ver. Eu vivi inferno durante um ano, em 2018. Um inferno. Fui chamada de ordinária dentro da minha casa. Meu marido se transformou.
Chegou ao ponto dele falar comigo assim: você não chega aos pés do tipo de mulher que me agrada. Eu só casei com você porque o pastor falou que era de Deus. Nós ficamos 1 ano separados de corpos dentro de casa. Que eu não reconhecia mais meu marido. Eu olhava para ele, eu não reconhecia. Não reconhecia. Tinha espírito maligno ali, tomado posse. Ele não fazia questão de mim. Quando ele passava por mim dentro de casa, ele passava assim, ó, batendo a mão assim, cantando corinho de fogo assim, ó, na mão assim, ó, como se eu não existisse. 1 ano. Não conversava comigo. Chegava do serviço, se eu estivesse trabalhando, ele estava aqui, ficava no sofá. Quando eu entrava para dentro de casa, ele passava pro quarto, fechava a porta. Ali ele retomava banho e ele mesmo já deitava e dormia. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo na minha vida. Eu não queria acreditar. Depois de 1 ano, eu cheguei para ele e falei que eu ia dar entrada no divórcio, porque eu não tinha certeza de nada. Mas que tinha alguma coisa acontecendo, tinha, porque não era normal. 1 ano que ele não me tocava. 1 ano. Que homem que aguenta ficar 1 ano sem se relacionar sexualmente? Um homem que é casado, que tem vida sexual. 1 ano. Meu marido não me tocou 1 ano. E aí, ele falou comigo que, quando eu questionei ele sobre minha sobrinha, não, na verdade, era uma colega dela que ela queria me apresentar. Mas eu não consumi ato nenhum. Eu não te traí durante esse tempo. Mas que mexeu, não mexeu com a cabeça? Pode não ter me traído carnalmente. Mas até hoje eu não sei quem é essa pessoa. Nunca tirei satisfação com a minha sobrinha. Me pediu perdão de joelho, enjoelhou nos meus pés, me pedindo perdão, porque eu falei que eu não queria mais, que eu ia me separar. Falou que estava me pedindo perdão não porque tinha me traído, mas porque tinha sido tentado, sim. E como eu tinha feito um propósito com Deus, dizendo que se me pedisse perdão eu perdoaria, então eu decidi, diante do pedido de perdão, decidi por perdoar e nós continuamos e estamos juntos até hoje. Glória a Deus nas alturas do céu. É por isso que eu falo, irmãos. Quando as pessoas entram aqui para mim, julga não. Quando as pessoas entram aqui para falar que eu só tô querendo ganhar dinheiro com o YouTube. Ô, gente. Eu não sei nem mexer com isso. Esse negócio de monetização. Não sei nem mexer com isso. Nunca ganhei 1 centavo e nem quero. Eu quero lutar com dignidade e honestidade dentro do meu salão, com o meu trabalho, para mim poder conquistar, poder ajudar meu esposo nas despesas. Agora aqui eu quero pregar a palavra de Deus. Em concordância com Provérbios, está aqui em Eclesiastes capítulo 7, como eu já li, versículo 26, que Salomão fala assim: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher. Que mulher? A mulher estranha.
Não é qualquer mulher. Não somos as mulheres cristãs, temente a Deus, que desvia-se do mal, que é fiel aos maridos, não. Não é essas mulheres, não. Aqui tá falando da mulher estranha. E eu achei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Salomão compara a mulher estranha mais amarga do que a morte. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujos braços são laços e ataduras. O que são ataduras? Todo mundo sabe o que é ataduras, que você embrulha, né, no machucado. Ataduras era que os egípcios, nas múmias, enrolava as múmias. Isso é ataduras. Cujos os braços da mulher estranha se compara a ataduras. Cujos braços são laços e ataduras. Que quem for bom diante de Deus escapará delas, mas o pecador virá a ser preso por elas. Quem for bom diante de Deus escapará delas. Quem for bom, quem for justo, temente a Deus, desvia-se do mal, que foge da aparência do mal, que rejeita. Não é, eu não posso. Você tá doida? Né? Tem homem que a mulher chega, né? Toda dengozinha pro lado dele, né? Aí ele, não posso não, você tá doido? Não, sou casado. Eu sou casado. Ou ele fala que ele é casado, ele, momento nenhum, ele fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome... Vou falar aqui um negócio pra vocês. Em 2011, de repente meu telefone começou a tocar. Meu telefone tocava todo dia, 9 horas da manhã, meu telefone tocava. Aí com aquele fundinho assim, de passarinho cantando. Aí, você é muito linda. Eu falava, quem tá falando? Desligado. Outro dia, você não me conhece não. Eu fui manobrar o carro aí no final da sua rua aí. Você tem salão, não tem? Então, eu peguei seu número aí na placa. Desligado. 9 horas da manhã. Era sempre 9 horas da manhã. Aí teve um domingo, 9 horas da manhã, eu e meu marido na cama deitado, o telefone tocou. Aí, só liguei pra te dizer bom dia. Quando falou assim, eu coloquei no ouvido do meu marido. E meu marido falou assim, alô? Aí foi e desligou. Quando foi na segunda-feira, ligou de novo. Porque eu te acho você muito bonita. Eu te vi hoje, você descreveu direitinho do jeito que eu tava vestida. Eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Você tá sendo usado por Satanás para querer destruir meu casamento. Mas você tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Nunca mais a pessoa ligou. Nunca mais. Então é isso que Deus espera de um homem e de uma mulher cristã. É isso que Deus espera. Porque se a gente for fomentando, só vai dando corda. O mal vai vencendo. Sabia que você é muito bonita? Ai, nossa. Ai, meu marido não é igual a você. Ai, nossa. Teve uma vez que eu escutei bem assim de uma cliente dentro do meu salão. Ai, eu acho seu marido tem cara de ser tão bonzinho. Aí eu virei pra ela e falei assim. Falei bem assim com ela. Quem sabe da quentura do fogo é a panela. Deus não tem compromisso com bonzinho, não. Falei, só quem conhece é quem vive. Falei com ela. Ela, credo, Deus. Eu falei, não, é isso mesmo. Você que tá de fora, por ver ele caladinho, ai, seu marido é tão bonzinho, mas eu que convivo. E esses tipos de mulher são perigosas. Que acham homem bonzinho. Ai, eu acho ele tão bonzinho.
Essa pessoa que falou isso destruiu um casamento. Está hoje, está com o marido de uma outra cliente minha. Essa mesma que falou comigo isso. Entendeu? Essa mesma que falou essas palavras comigo. Destruiu um casamento. Hoje ela vive com um homem que era casado, que tinha 2 filhas, e ela vive com ele hoje. Ainda falou para a esposa dele, que fez macumba para separar. Falou na cara da esposa: eu paguei uma mãe de santo para fazer um trabalho para separar você do marido. Tô falando isso porque a esposa me contou. A ex-esposa. A mesma que falou que seu marido é bonzinho, tadinho, seu marido parece ser tão bonzinho. Essas são as perigosas. São as pombas que andam girando por aí. São as pombas que andam girando por aí. E se os varões, homens de Deus, conhecedores da verdade, porque aqui Salomão não escreveu para ímpio não, escreveu para crente. Saiba você que está me ouvindo aqui através desse vídeo, vigia na terra. Porque não são palavras da missionária Neuzi. É a palavra de Deus. Que diz que cova profunda é a boca das mulheres estranhas. O que é uma cova profunda? Quando a cova é funda, se alguém cair nela, consegue sair de lá sozinho? Não consegue, não é verdade? Ou precisa de alguém colocar uma escada, ou precisa de jogar corda, não é verdade? Pois é. Salomão aqui compara a mulher estranha como uma cova profunda. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Quando o homem cai na garra das mulheres estranhas, quando o homem se envolve com a mulher estranha, ele fica tão cego que ele tem coragem de matar a esposa, ele tem coragem de matar filho. Tem. É incrível isso que eu tô falando com vocês, mas eu vivi isso na pele. Porque o pai dos meus filhos falou comigo: se você me atrapalhar, eu ficar com a pessoa com quem eu estou. Já tinha 3 meses que ele estava quando ele saiu de casa para ficar com essa pessoa. E ele disse para mim: se você me atrapalhar eu ficar com ela, eu te mato. 11 anos junto. Deus honrou ele, fazendo ele um chefe de família. Deus deu 2 filhos para ele comigo. E ele ter coragem de dizer que me matava se eu atrapalhasse ele ficar com outra pessoa. Porque a mulher estranha, ela é cova profunda. A mulher estranha, ela não está só, não. Ela está acompanhada. E não está acompanhada por um demônio, não. É legião que está nela. É legião. E legião cega, seduz. O homem fica doido. Se vocês não sabem, existem trabalhos para destruir casamentos. Eu já contei aqui para vocês num outro vídeo que eu tinha um cliente que era pai de santo. Aí eu falei assim com ele. E um dia eu falei com Deus: Senhor, por que o Senhor deixa eu atender esse homem dentro do meu salão? O Senhor falou: é necessário para que você saiba de algumas coisas. Hoje em dia ele não é, já tem uns 5 anos que ele não é meu cliente mais não. Ele tava mexendo os pauzinhos contra mim e Deus me mostrou, dentro do meu salão mesmo. Quando ele vinha cortar cabelo, ele chegou... vocês têm uma ideia? Um dia eu cortando o cabelo dele, se materializou. Eu conversando com uma outra missionária no salão, cortando o cabelo dele, a missionária falou: porque nós somos mulher de Deus, que quando nós ordenarmos em nome de Jesus, o mal tem que sair. De repente incorporou nele e falou: eu só saio quando eu quero. É forte, hein? E eu olhei com a tesoura, tic, tic, tic.
cortando o cabelo dele. Eu falei, poder no sangue de Jesus. Eu falei assim na hora. Ela nem percebeu. E um dia eu falei assim com ele, eu já vi falar que vocês fazem trabalho para destruir casamento, que vocês fazem trabalho usando sangue de menstruação e bife de boi, é verdade? Ele, é verdade. Só passar o bife de boi no sangue da menstruação, empanar e fritar e dar pro homem comer, que o homem larga a esposa, larga filho. Tem que ser o sangue da menstruação da amante, no caso, né? Ele falou, mas tem... Presta atenção, gente. Ele virou pra mim e falou, mas tem um outro negócio que é mais... Age mais rápido. O cérebro do porco. Olha isso, gente. Como que o mal existe e pessoas procuram o mal. Ele é só pegar o cérebro do porco, passar no sangue da menstruação, depois empanar e fritar e dar pro homem comer. Então, existe espíritos imundos, principados e potestades. Existe mulheres estranhas e existe homens que estão caindo na boca das mulheres estranhas porque estão debaixo da ira de Deus. E estão debaixo da ira de Deus porque não estão vivendo segundo, né, os mandamentos, não estão seguindo as ordenanças do Senhor, né? Porque essa história de livre-arbítrio é para quem é ímpio. Crente, uma vez que nós decidimos viver em Cristo, perdemos o livre-arbítrio. Porque agora quem decide por nós é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, né? Uma vez que nós estamos na presença do Senhor, uma vez que nós descemos as águas, uma vez que nós nascemos de novo da água do Espírito, não existe essa. Eu tenho livre-arbítrio. Não. Você fez a sua escolha. E se você mesmo tendo nascido de novo, resolver morrer de novo, você vai cair debaixo da ira de Deus, filho. Deus não vai deixar você ficar sendo pedra de tropeço na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Já falei aqui no outro vídeo. Tem formas do Senhor arrancar um homem que está judiando da sua esposa. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 9, e deixará o homem teu pai e tua mãe, e se unirá a tua esposa, e será uma só carne. Junção carnal. Junção carnal. O resto é parentela. A sua família é a sua esposa e os seus filhos. O resto é parentela. E tudo que for fora da sua esposa e dos seus filhos é estranho. Tudo que for fora da sua casa, da sua família é estranho. E se você não cuidar do que Deus te deu, se você não honrar a tua esposa, que é carne da sua carne, que é com quem você tem junção carnal, que é quem gerou os filhos junto com você, que te fez você ser um homem honrado, um chefe de família honrado, né? Porque o homem, quando é solteiro, ninguém dá nada por ele. As pessoas passam a respeitar ele a partir do momento que ele se casa, constitui família. Aí as pessoas passam a respeitar ele como um chefe de família. Enquanto tá solteiro, é vida louca. Quando ele se casa e constitui família, ele passa a ser respeitado como chefe de família. Então, foi junto com a sua esposa que Deus te honrou e te fez um chefe de família. Com seus filhos, sua família é projeto de Deus, é bênção de Deus, é presente de Deus. Só que se você não cuidar da sua família, né? Se você não honrar a sua esposa, porque mulher que é honrada, escuta isso aqui que eu tô dizendo. Mulher que é honrada, ela cuida do marido com alegria. Mulher que é honrada, ela ama o marido, ela zela pelo marido, ela dá prato de comida na mão, ela traz uma xícarazinha de café, ela dá mimo pro marido, ela faz um cafunézinho, ela se preocupa se a roupa dele tá limpa, ela entrega a toalha a ele no banheiro.
Mulher que é honrada, mulher que se sente... Ó, escuta aqui o que eu vou falar agora. Quando a mulher se sente honrada pelo marido, elogiada, mulher não se arruma para agradar o homem lá fora, não. Mulher se arruma pro marido. Ela quer se sentir bonita para ela e pro esposo. Né? Quando a mulher se sente que o marido tem orgulho dela, que o marido acha ela bonita. Quando a mulher se sente honrada pelo marido, quando o marido faz as coisas junto com a esposa, porque tem marido também que só porque ele trabalha e tem o poder aquisitivo na mão, ele não pede opinião à mulher de nada, né? Ele, na hora de fazer uma compra, ele vai lá e compra, ele não pede à esposa para fazer a lista, que é a esposa que sabe o que precisa, vai lá e compra qualquer marca de arroz, qualquer coisa e põe ali, né? Ou então, ele não chama a mulher para escolher um sofá, para escolher uma mesa, não. É como se a mulher tivesse que aceitar aquilo que ele colocasse ali, né? Só porque ele tem o poder. Então ele acha que a mulher tem que ser capacho dele. Ele acha que a mulher, né, tem que entregar tudo na mão dele. Não, porque eu tô pondo aqui dentro de casa, o resto é por sua conta. E não é assim. Quando a mulher se sente honrada pelo marido, quando ela se sente desejada pelo marido, quando ela se sente elogiada pelo marido, não falta nada para esse marido. Não falta. Não falta. Ela não deixa faltar. Ela dá amor, ela dá carinho, ela dá cuidados, ela dá comida quentinha, roupinha limpa, lavada e cheirosa, cama limpinha, cheirosinha. Ela está sempre, né? Eis aqui, meu marido. Ela desliga a televisão, né? Para fazer companhia a ele, se ele está indo dormir mais cedo, ela vai até para a cama acompanhar ele. Às vezes ela espera ele dormir, depois levanta para resolver alguma coisa na casa. Para guardar as panelas, ou para pôr um filho para dormir. Mas quando a mulher é honrada, e principal, gente, principal que eu vou dizer aqui para os varões que estão me ouvindo aí, a mulher precisa se sentir protegida pelo homem. Quando a mulher não se sente protegida, porque tem homem que ele fica a favor de qualquer um lá fora, ele fica a favor dos amigos, se um vizinho trata mal a esposa, ele fica a favor do vizinho, ele fala que a mulher tá errada, ele manda a mulher calar a boca, ele fala que a mulher é muito nervosa, entendeu? Ele sempre defende os de fora e nunca fica a favor da esposa, que é a companheira dele, que dorme com ele, que passa necessidade com ele, que conquista junto com ele, ele nunca fica a favor da esposa. Aí essa mulher, ela se sente desprotegida. Ela não se sente protegida por esse homem. Ela se sente sozinha. Ela pensa assim, eu nunca vou poder contar com ele. Ele não me apoia em nada. Se tem uma coisa que mulher... Guarda aí os varão que assistiu esse vídeo, tá? Guarda aí. Guarda na tábua do seu coração e pratica. Porque é algo do qual eu já reclamei muito com meu esposo aqui. Que eu falo sempre com meu esposo. Porque eu nunca tive ninguém que me protegesse. Desde criança, né, fui maltratada na casa dos outros, porque meu pai foi embora de casa. Depois, né, vivi com o pai dos meus filhos 11 anos, fui maltratada, não tive ninguém que me defendesse, que me protegesse. Eu não tinha um pai para que intimidasse aquela pessoa. Todos os maltratos que fez contra mim. Então eu falo com meu esposo, eu preciso me sentir protegida por você. Eu falo isso com ele. Porque a mulher que se sente protegida pelo marido, porque o marido, na vida da mulher, ele dá continuidade à presença paterna. Porque a menina mulher, ela vê o pai como o herói dela, como aquele que protege. Eu lembro que quando meu pai foi embora de casa, nós chorávamos na sala assim com a mãe, e agora, mãe? Porque meu pai, com todos os defeitos dele, mas meu pai, ele era metido a valente. Se ele escutasse um barulho por lá de fora da casa, de noite, ele passava a mão num facão e saía. Se você for homem, você dá as suas caras. A gente morava na roça. Às vezes até um animal da mata, né, tava passando por ali. Às vezes fazia um barulho estranho na porta da sala, por lá de fora. Meu pai saía por lá de fora com um facão na mão, riscando faca no chão. Então a gente via ele como aquele homem que
Estava ali, né, para proteger a família. E é isso que muitas meninas, por que muitas meninas se envolvem com homens bem mais velhos? Porque às vezes elas não têm a presença paterna dentro de casa e elas buscam nos homens mais velhos lá de fora essa proteção. E a mulher, ela pode ter a idade que for, eu tô com 45 anos, né? Que eu sempre falo isso com meu marido. Eu falo, eu quero me sentir protegida. Mas às vezes eu acho que eu não sei nem expressar direito. Ou ele não entende do que eu tô falando. Porque eu sempre falo isso com ele. Eu quero ser o sexo mais frágil. Eu não quero estar na posição... porque muitas coisas aqui em casa eu decido, né? Porque ele é mais tímido, mais calado. Então muitas coisas tem que resolver, eu resolvo. Se tiver que conversar com alguém, algum assunto. E eu falo sempre com ele, eu não quero estar nessa posição. Não quero. Eu sempre falo com meu esposo, eu não quero estar nessa posição. Eu quero me sentir protegida. Eu quero me sentir cuidada. Foram muitos anos eu carregando nas costas as responsabilidades com os filhos. Problema escola pagar um curso, vai comprar qualquer coisa. Muitas vezes assim eu tive que chegar numa oficina mecânica e fingir que eu entendia. Sendo que eu não entendia nada, mas para eles não me passar a perna, não me cobrar preço abusivo, não inventar problema no carro. E eu sempre falei isso com meu marido. Eu falo assim, eu quero me sentir protegida, eu quero sentir assim que eu posso confiar em você, que você resolve as coisas, que você é o homem da casa, eu vou estar aqui para te ajudar. Que é esse o papel da mulher, auxiliar, ajudadora. Eu posso trabalhar e ganhar semelhante ao meu marido ou mais do que o meu marido. Mas diante da Bíblia, o meu tem que entrar como auxílio. O dele que tem que ser a responsabilidade de prover o pão de cada dia para casa, tem que ser dele. Mesmo que eu pegue o meu dinheiro e coloque junto com dele e ele pague as contas. Como, né? É assim que a gente faz aqui em casa, né? Porque por um bom tempo ele me dava o dinheiro e falava, paga aí, você sabe o que precisa de pagar. Mas aí ele ficava mal, ficava com complexo de inferioridade, ficava triste. Ah, porque o meu é bem menos do que o seu. Ah, porque eu queria poder te ajudar mais. Aí eu falei, não, isso tem que mudar aqui em casa. Eu falei, eu vou inverter agora. E aí eu às vezes trabalhava no salão até tarde, no outro dia eu tinha que levantar cedo para sair, para pagar a conta, para voltar para trabalhar e era aquela correria. Eu falei assim, não, quem tem que pagar as contas é ele. Né? Não posso carregar esse peso nas minhas costas, essa responsabilidade. Ah, acabou um gás, eu ter que ligar, eu ter que pedir, ou, sabe? É igual assim, esses dias a minha filha passou mal, eu falei, vai você, leva ela. Você não vai não? Eu falei assim, não, eu confio em você, vai lá e leva ela. E ele foi, levou ela no pronto-socorro e ela ficou lá algumas horas, que ela ficou no soro e trouxe ela. Ele fez. Porque isso era sempre eu que fazia com os meus meninos, correndo para o hospital com o menino, sabe? Então são pesos de uma responsabilidade que eu tenho que estar aqui para auxiliar, ajudar. Não posso ter esse peso. E é o que muitas mulheres esperam dos homens. E muitos homens não têm cumprido. Muitos homens não têm cumprido com o sacerdócio da casa. Tem deixado a desejar com o sacerdócio da casa. Isso tem causado ira em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, aquele contra quem Deus se irá, a cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem Deus se irá cairá nelas. E quando cai na boca das mulheres estranhas, já está debaixo da ira de Deus. Às vezes é Deus permitindo cair, porque a partir do momento, segura isso aí agora que eu vou falar, porque a partir do momento que ele cai na boca das mulheres estranhas é adultério, e ele cometendo adultério, a esposa tem respaldo bíblico para se divorciar. Tá entendendo? Tá entendendo agora, igreja? Tá entendendo? É a Bíblia que tá dizendo.
aquele contra quem Deus se irá cairá nela. Tem uns que caem na boca das mulheres estranhas, tem outros que infartam e morrem. Por quê? Ele não está cumprindo com o papel dele. E se ele não está cumprindo com o papel dele, ele está sendo pedra de tropeço na vida da esposa, na vida dos filhos. Não é um pai presente. Não tira tempo para conversar com os filhos, para sorrir com os filhos. É sempre carrancudo, de cara amarrada. Quando vai conversar, só vai conversar com um tom de ameaças, querendo bater, causando ira nos filhos. Causa ira nos próprios filhos e causa ira nos filhos, maltratando a mãe, batendo na mãe na presença dos filhos. Quantos jovens estão assassinando padrasto e pai porque tá vendo judiar da própria mãe? Crescem revoltados, fica esperando, não, quando eu tiver maior eu acerto ele. Eu ainda não faço agora porque eu sou criança. Tem muitas crianças que crescem com trauma na cabeça, esperando ficar adolescente ou virar um homem adulto para ter coragem de fazer maldade com o pai, porque cresceu, isso filhos de homens cristãos, tá? Cresceram vendo o pai judiar da mãe, mas não tinham como... Eu já ouvi isso da boca dos meus filhos. Eles já falaram comigo, mãe, homem nenhum encosta mais a mão na senhora. Homem nenhum, mãe. Eu já ouvi isso da boca dos meus 2 filhos. Eles falaram, homem nenhum. Meu pai fez o que fez com a senhora porque a gente era criança, mas hoje nós somos 2 homens. Homem nenhum encosta mais a mão na senhora. Eu já ouvi isso da boca dos meus filhos. Entendeu? Então, cova profunda. E a Bíblia vem dizendo, né? A Bíblia vem dizendo, aquele que for bom diante do Senhor escapará delas, mas aquele que for mal virá a ser preso por elas. Porque os braços da mulher estranha são como laços e ataduras. Prende, enrola, 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 o homem fica preso. E quando isso acontece, acontece por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Porque não está seguindo as ordenanças do Senhor. Está com engano com Deus, está com engano com a esposa, está na prostituição, está... É lobo disfarçado de ovelha. Né? Lobo disfarçado de ovelha. Dentro de casa é um monstro. Dentro de casa é o próprio demônio judiando da esposa e dos filhos. Aí lá dentro da igreja, a paz do Senhor, irmãos. Sapateio, fala em mistério, em línguas estranhas, né? Aí, eles, dentro da igreja, eles são aqueles irmãos assim, que muitas vezes, a esposa não fala nada porque ela sabe que não vão acreditar nela. Porque ele é tão convincente, ele é tão maligno e é tão enganoso dentro da igreja, que ele é tão ovacionado por outros irmãos e às vezes até pela liderança, que a irmã fica caladinha, ela fica ali, aguentando calada. Porque ela fala assim, se eu falar, não vou acreditar. E quando fala, o líder ainda corrige ela. Para com isso, irmã. Vai orar mais. Você tá precisando de orar mais, irmã. Seu marido é uma benção. Eu já ouvi isso, gente. No meu passado. Eu já ouvi. Então muitas irmãs ficam caladas. Aguentando calada, ouvindo calada. Mas tem uma coisa. Quem nos justifica é Deus. Para as irmãzinhas que aguentam calado, tem vitória da parte de Deus. Para as irmãzinhas que aguentam calado e continuam gemendo e chorando, saiba de uma coisa: Deus tudo vê.
E já está contado os dias, horas e os minutos para Deus te tirar do cativeiro, do sofrimento, da humilhação. Não se assustem, não se desesperem quando Deus arrancar. Porque às vezes a gente tá sofrendo. Aí Deus abre a porta do cativeiro, a gente nunca sai para fora, não. A gente se desespera, a gente chora, a gente fala com Deus, mas nadei, morri na praia, Senhor, como é que é isso? Não, eu quero de volta. Deus manda te dizer assim, quando Deus começar a tratar, não se vanglorie, que a Bíblia fala assim, não se vanglorie quando eu estiver tratando com teus inimigos para que eu não cesse o tratar. Mas também o Senhor diz assim, que quando Deus estiver tratando com o fulano, não clame misericórdia, porque ele já está debaixo da ira de Deus. Amém? Eu encerro aqui esse vídeo e que Deus fale aos nossos corações, que nós venhamos meditar nessa palavra, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, que assistir esse vídeo, que seja de edificação para mim e para a sua vida. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um bom dia para nós.